Olá, bom dia, né? Bom dia. Vocês estão escutando direitinho? Oiê, Olá, tudo bom, Maíra? tudo, bom dia. Bom dia. Tudo Esperando o bom? pessoal entrar aqui. Tá tudo bem, você tá bem? Tudo bem. O pessoal tá entrando, sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, querida. É um prazer todo meu, né? Ter você aqui no nosso cantinho para falar sobre um tema tão importante e tão delicado também, né? Sim. Tá todo mundo ouvindo a Maíra, me ouvindo direitinho, né, gente? Tá bom o som, gente? Tá com eco? Se tiver eco, pelo amor de Deus, tomara que não, porque eu não sei o que fazer. Eu tô ouvindo, Oi, tô Dani. ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ótimo. Estamos Deixa eu só. convidando vocês, para quem não viu as chamadas, a gente vai falar sobre um tema bem importante aqui, que é sobre o castigo, né? Por que que o castigo não funciona como a gente imagina, não tem o efeito que a gente imagina nas crianças, né? Nos nossos Uhum. filhos. Vamos Sim. expandir um pouquinho esse conceito, abrir nossa cabeça para isso. O povo tá falando que tá ouvindo bem, ótimo. Ótimo. Acho que a gente podia aproveitar, já que eles estão, já tem gente aí, o pessoal podia se apresentar, podia falar é, quem é mãe, né, o pai, que idade tem as crianças, Claro. se de repente se quiser contar um pouquinho também, né, tipo se usa o castigo, se não usa, se migrou de um lado para o outro, que experiência teve, sei lá. A gente não vai poder responder tudo, mas é legal para a gente poder se conhecer um pouco, Isso, né, de repente. isso. De repente falar se era castigado na infância, como isso era, como entendiam isso, né? Qual o sentimento que eles têm em relação a isso? De quando era Você pequeno. consegue lembrar como que você se sentia quando você era castigada? Isso, exato. Que tipo de castigo não funciona? Bom, a nossa ideia aqui é o castigo em si, né? Por que que a gente fala isso? Quer que a gente comece? Quer começar a falar alguma coisa? Pode ser, pode ser. Eu falar rapidamente aqui minha experiência, de forma bem breve. Não exatamente o que eu fiz, mas eu era adepta ao castigo há pouquíssimo tempo. Não a castigo, não a bater, gente, é totalmente diferente. Tô falando do castigo, de botar sentadinha, de dizer que errou e vai ficar sentadinha ali até eu tirar. Fazia isso, eu era adepta a isso até pouco tempo, até começar a ler, até começar a estudar sobre por que que isso não era um bom caminho e a mudar isso na minha casa. Então, assim, primeiramente eu queria que todo mundo abrisse a mente de que se você começou fazendo de uma forma e percebe que aquilo ali não é o melhor caminho, pode mudar e você deve procurar sempre estar melhorando. Eu acho que tem algumas pessoas aqui falando, né, que castigaram, que castigam. Eu acho que assim, a intenção da conversa é fazer um convite para vocês de reflexão, né? Não é julgar ninguém, não é falar que ninguém aqui é uma mãe ruim porque apela para o castigo, porque usa isso, mas é mais ou menos fazer vocês conseguirem olhar através da perspectiva da criança o que o castigo provoca, porque às vezes ele pode de fato alterar o comportamento da criança, inibir, né? A criança vai perceber que, tipo, se ela fizer aquilo, a mãe dela vai ficar brava, ou ela vai perder algum privilégio, vai perder alguma coisa, e ela pode realmente fazer um esforço para parar de se comportar daquela maneira. Mas aí a gente fica pensando, primeiro, qual que é o sentimento que eu gero na criança quando ela está sendo castigada e qual é o valor que eu estou passando, qual que é a habilidade que eu estou desenvolvendo na criança para o futuro dela. Será que tem relação para uma criança ela entender, se eu, sei lá, deixo o brinquedo espalhado e aí eu vou deixar de, não vou mais poder brincar com o brinquedo, né? Porque minha mãe vai impedir que eu brinque. Ou minha mãe vai ficar brava comigo, então eu vou parar de deixar espalhado. Mas será que eu quero que ela entenda que é melhor ela parar de deixar o brinquedo espalhado?
porque a mãe dela vai ficar brava, porque ela vai ficar sozinha no quarto, ou porque ela entende que alguém pode tropeçar, ou porque ela entende que ela pode perder uma peça do brinquedo. Entendeu? Ela vai estar adquirindo autorresponsabilidade ou ela vai estar com medo sabe, da punição que ela vai receber. Então é mais ou menos essa a ideia, um dos pontos, né, que a gente quer trabalhar, assim, trazer hoje à luz, Isso. é o que a criança aprende quando ela é castigada e o que ela sente. Quer acrescentar alguma coisa? Você sentiu diferença, por exemplo? Eu senti muita diferença aqui em casa. Ainda venho sentindo porque eu ainda estou aprendendo. Não é eu acho que não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Ah, acabou, não vou errar. A gente erra aprendendo. A gente erra tentando acertar. E eu tenho duas meninas, acho que a maioria dos meus seguidores já sabe, mas tem muita gente nova aqui. Eu tenho duas filhas, eu tenho a Clara, que tem 4 anos, e a Alice, que tem 1 ano e meio. E com a Clara, que é a mais velha, eu já percebi uma conexão com ela muito mais forte em ter parado de castigar para parar para conversar, para explicar. É mais trabalhoso. Como tudo na vida que vai trazer um benefício, é mais trabalhoso. Mas eu tenho conseguido um bom resultado. Eu tô vendo Muita gente fala assim... fala. Não, tô vendo muita gente falando aqui, eu não consigo ler tudo, lógico, Claro. mas muita gente dizendo assim, eu já errei muito, agora que eu tô começando a ler sobre isso. Gente, não é para pensar por esse ângulo. A gente, entre aspas, a gente erra tentando acertar. Então, Sim. não é que nossos pais erraram com a gente, que nossos avós erraram com nossos pais. É que a gente vai aprendendo e a gente vai fazendo o melhor que a gente sabe naquele momento, né? Uhum. Outro ponto que eu queria tocar, aliás, que você falou disso dos pais e dos avós, que eu queria primeiro confessar para vocês que eu estou bem sensível com esse tema. Eu acho que o fato da gente ter... Eu trouxe alguns posts essa semana sobre esse tema e eu vi que muitas pessoas se alteraram nos comentários. E é normal, eu tô acostumada. Eu sei que, na verdade, eu tô tocando num ponto de dor das pessoas e que eu percebo um movimento muito forte das pessoas ficarem querendo defender os próprios pais. Ai, mas minha mãe me fez assim, eu amo muito ela, eu agradeço pela educação que eu recebi. E olha, aqui não é a ideia de apontar o dedo acusatório para mãe, para pai, para avô. Não é essa a intenção. A intenção é trazer um olhar mais consciente. Primeiro assim, que eu tenho bastante claro, a sua mãe e seu pai fizeram o melhor que eles puderam. Tipo, isso é fato. Minha mãe tá assistindo a live, por sinal. Ah, então, maravilhoso. Então já fique sabendo que não tem nada, nenhum dedo acusatório. Ela é tranquila, ela tá apoiando mesmo, ela apoia mesmo. Sim. E eu entendo, assim, que meus pais, eles podem ter pecado em vários pontos, mas eles fizeram o que estava ao alcance deles, o que estava dentro da consciência deles, dentro do contexto, a época que eles viviam e dentro do que eles aprenderam com os próprios pais. E eu acho que eles não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo nesta geração de refletir tanto. Tem muita informação que está chegando, tem muitos estudos que são novos, que são recentes, que revêem essas posturas e colocam outra perspectiva e falam, gente, isso daí pode ter funcionado por alguns motivos, né? De repente, inibe realmente o comportamento da criança. Porém, gera consequências que para o futuro a criança pode desenvolver baixa autoestima, pode desenvolver uma rejeição muito grande por si mesma, um perfeccionismo exacerbado e irreal, entendeu? Então, a ideia aqui não é ficar crucificando nosso pai e nossa mãe. Ninguém aqui tá, tipo, falando, ai, olha como minha mãe foi carrasca, olha como, tá vendo? Se sua mãe fez isso, como assim? Ela é uma pessoa má, ela foi uma má mãe. Não é isso, não se trata disso. E nem falar isso de vocês, de quem é adepto a isso. Não é uma afronta a quem faz isso, porque eu entendo também que o recurso que a gente tem, às vezes, é justamente o que a gente recebeu. E a nossa necessidade de controle, que vem inclusive dessa educação punitiva, fala mais alto nessa hora. E a gente fica desesperado diante do comportamento da criança, com medo de que aquilo denote, tipo, demonstre que se eu não inibir isso na criança agora, ela vai virar um adulto impossível. Mimado, criminoso, vai fazer isso e aquilo. Tipo, são crenças que a gente tem na cabeça que são gatilhos, que fazem com que a gente use esse recurso. Né, Maíra? São Exato. crenças limitantes. Uma das tantas que a gente traz, né, na vida. Tem crenças limitantes em relação a vários aspectos, e essa é uma das que limita um pouco a gente, porque a gente foi acostumado a saber que aquilo ali era o certo. E você quebrar essa mentalidade de que pode ser feito de outra forma, isso gera uma dor, como você mesmo disse, e isso gera... a gente fica um pouco aflita sem saber se esse é realmente o caminho. E é para isso que a gente tem que conversar, tem que ler, tem que estudar, para poder entender os fundamentos do porquê que o castigo realmente não funciona. Não é isso?
É isso. E aí eu acho que tem esse ponto, assim, por um lado, ele pode realmente não funcionar no sentido de que talvez a criança repita várias vezes o movimento, porque aquela não tem uma relação clara, né, entre o que ela está fazendo de errado e o que ela está perdendo de privilégio. Então, talvez ela repita, porque tipo, não chega, não é tão claro para ela. Mas ainda que, digamos, eu opte por. Ela começa a inibir o comportamento. Eu queria muito que a gente pudesse, primeiro, não sei se as pessoas começaram, eu não cheguei nessa parte aqui, se as pessoas estão compartilhando o que elas sentiam quando elas eram castigadas. Eu queria muito que a gente fizesse esse exercício de recuperar essa lembrança do que era esse momento, de que sensação eu tinha quando minha mãe me castigava, quando me isolavam, né, me afastavam, que de certa forma vai dizer, eu te rejeito nesse momento, né, porque eu fazia alguma coisa de errado. Alguém consegue, vocês conseguem, vocês estão falando disso, você quer falar também? Tem uma pessoa que falou aqui que sentia vergonha, sentia tristeza. Exato, vergonha de si mesma. Começa a se sentir. Ou seja, quando eu sinto vergonha, aliás, se a gente estuda a escala da frequência vibracional das emoções, a gente descobre que a vergonha é o sentimento com a vibração mais baixa de todas. Ela vibra em 20 Hz. Olha que interessante. Uma pessoa fala. Uma pessoa falou que aqui frustração. Frustração. Eu lembro que eu pensava que ela não ia me pegar da próxima vez. Isso aí é muito comum também. Ai, desculpa, gente. Não ia pegar no colo? Não ia flagrar, não ia pegar no erro. Ah, tá. Eu entendi. Uhum. Humilhação, culpada de magoar minha mãe, sentia muita raiva. Culpa. Só falando. Uhum. Eu sentia Alguém se sentia motivado? Eu ruim. Eu não fui muito castigada, mas assim, as poucas vezes que eu fui, eu sentia que eu era uma filha ruim. Meu Deus, eu sou uma filha ruim. Eu não sou uma boa filha. Não sou uma boa filha para minha mãe. Era meu sentimento, pro meu pai. E olha que eu fui pouquíssimas vezes castigada, eu acho. Não me lembro, pelo menos, de ter sido muitas vezes castigada, mas a sensação para mim era essa. Então, ou seja, a gente acaba gerando na criança um monte de sentimentos negativos, né? A criança, e aí a gente fica pensando assim, né? Uma coisa que me passa muito pela cabeça quando vem essa ideia do por que castigar, né? Porque a criança está fazendo uma coisa de errado, ela tem que entender que ela não pode fazer aquilo. Então, tipo, seria uma ideia de tentar corrigir. Eu entendo a lógica, porém, se a gente for pensar bem, né? O que significa isso? Primeiro, eu estou dizendo, não se pode errar. Porque se eu acho que a única, sabe, que eu preciso corrigir, que ela tem que entender, já estou dizendo para ela que não se pode errar. E aí eu estou tirando da criança digamos, o direito de ser humana, que é uma exigência que eu não posso ter. Eu não posso esperar que alguém não fale nunca. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, se eu acho que a criança pode responder a isso, então toda vez que ela falha, eu tenho que castigar ela, é porque eu estou dizendo, não se pode errar na vida. Aí eu pergunto, você é uma pessoa que não erra? Ninguém, né? Alguém aqui não erra nunca? Alguém aqui é capaz de oferecer isso? Tipo, de nunca ter nenhum erro, de não cometer nenhum deslize nunca. Aí talvez você fale assim, nossa, mas eu faço com um esforço enorme, realmente eu sou uma pessoa, tipo, muito... Aí eu falo assim, o que acontece com você quando você erra? Como você se sente com você mesma? Queria também trazer essa reflexão, porque é muito interessante. Tipo, esse discurso interno, porque a maioria de nós, eu acho muito difícil quem não o faça, quando faz uma besteira, quando pisa na bola, quando sem querer grita com o filho, né? O que vocês sentem? O que você sente? Não, assim, eu acho que dói mais na gente, principalmente quando se diz respeito a nossos filhos. Eu acho que dói, às vezes, a impressão que dá, que isso também é algo que a gente tem em si, é que dói mais na gente do que neles. Não que não doa neles. Mas, Claro. assim, quando a gente se estressa, perde a paciência, perde o controle, é um sentimento de falha, assim, eu falhei, eu não sou uma boa mãe. Aí vem talvez venha até um histórico do que a gente tem desde pequeno, né? Eu não sou uma boa mãe, eu não sei cuidar do meu filho direito, eu não estou formando uma pessoa boa, e vem aquela culpa e aquele mesmo sentimento. E falando aqui com você, eu sem querer acabei de me lembrar do que eu acabei de dizer agora. Eu falei, quando eu sou castigada, eu me sinto culpada, eu me sinto que não sou um bom filho.
pronto, quando eu perco o controle com meu filho, quando eu grito, ou quando eu volto de castigo, eu sinto a mesma coisa. Eu tô falhando, eu não sou uma boa mãe, eu não sou boa, ou eu não sou boa, eu não sou boa. Parece que isso fica, né? Então, aqui tem umas pessoas falando, eu fico com muita angústia, eu fico com raiva de mim mesma, sentimento de fracasso, vontade de desistir, eu me sinto desanimada, eu fico me sentindo muito culpada, eu fico me sentindo frustrada, nos sentimos frustrados, angústia, isolamento, vergonha, sofrimento emocional e físico. Nossa, tem gente que, tá vendo? Chega até no físico. A gente nunca sabe o quanto magoou o outro. Eu fico passada quando brigo com eles. Eu fico chateada, frustrada comigo mesma, não consegui me comunicar melhor. Deixa eu ver. Aí olha que interessante, né? E como você gostaria de ser tratada depois que você perde a cabeça com teu filho, por exemplo, que acho que é um exemplo bem bom, assim, porque todo mundo aqui passa por essa coisa da culpa materna, né? De perder a cabeça com o filho. Como você gostaria de ser tratada? Você gostaria que, tipo, você virasse pro seu marido e falasse assim, nossa, hoje eu sem querer dei uns gritos com a Nara, caramba. Meu, vai pro quarto agora. Vai pro quarto agora e vai pensar a respeito disso. Vai Ou, pensar. Uma ou péssima você gostaria postura que ele sua. falasse, putz, meu, você deve estar super cansada, né? Porque é foda. Quando a gente tá muito cansada, cara, a gente acaba acionando os gatilhos, a gente fica nervoso. Com quem que você fala, entendeu? Nessas horas? Com alguém que vai te dar uma bronca ou com alguém que vai falar, putz, grila, já aconteceu comigo. Tô ligado que isso não é legal, sabe? Mas alguém que te acolha. Você quer se sentir melhor ou E se pior? você sabe que aquela pessoa que você vai falar não vai lhe escutar, vai lhe julgar, vai lhe deixar pior, você vai de novo falar com ela? Você vai sentir, no segundo momento que você passar por isso, você vai recorrer a essa pessoa? Né? Você usou o exemplo do marido. Se você, na hora que você falha, você chega ao seu marido e você fala para ele que falhou, e ele faz, caramba, como é que tu não sabe fazer isso? Como é que a bichinha deve estar se sentindo? O que você fez foi super errado. Se você recebe esse julgamento, vamos dizer assim, num segundo, terceiro momento que você erra, porque o erro ele acontece, ele é algo que, por mais que a gente controle, que a gente tente ao máximo controlar, ele vai acontecer. Você vai procurar essa pessoa que não lhe escutou, que não lhe. Como é que eu vou dizer? Essa pessoa que não lhe deu O não se colocou acolhimento, no seu né? lugar, que não se colocou no seu lugar, Sim, a entendeu? empatia. Isso, que não teve a empatia, ou você vai simplesmente pensar, não adianta eu falar com ele, porque eu vou receber uma nova reclamação, eu vou me sentir pior. Então, de Sim, repente, os filhos da gente pensam a mesma coisa. E isso exato. Por desconecta. exemplo, às vezes, exatamente, desconecta. Às vezes você já fala assim, eu nem vou falar pra ele, porque eu tô ligado que ele vai me dar uma bronca, ele não vai entender o que aconteceu comigo. E aí você vai se isolando da pessoa. Você percebe que seu relacionamento com ela vai ficando cada vez mais distante. Porque Isso. você sabe que não tem espaço de compreensão. E você já está se sentindo mal com você mesmo, você já está ralhando com você mesma. Com certeza você já está, sabe? Você precisa elevar a frequência vibracional e não baixar mais. Quando a gente, por exemplo, está sentindo vergonha, está sentindo culpa, aí vem o outro e faz sentir mais culpa, mais vergonha, aí você fica triste, aí você vai adicionando um monte de, sabe, problemas, sentimentos piores que só vão fazer você se sentir melhor, pior. Como é que você faz para se sentir motivado? Nossa, tô ligado que deve ter sido punk seu dia. O que aconteceu hoje? Você brigou com a tua mãe? Tipo, você tava nervosa com isso? Aí você tava sem paciência? Você tá com muito trabalho? Tipo, sei lá, você quer compreensão, gente. E aí, não, mas eu tenho certeza que amanhã você vai poder fazer melhor. Ou o que a gente pode fazer a respeito disso para melhorar a situação? Focar em solução, entendeu? Tipo, ao invés de ficar martirizando. E é muito louco porque a gente percebe que esse discurso interno nosso, às vezes a gente fica se machucando e aí o outro vai lá e fica cutucando a nossa ferida e a coisa só vai crescendo. E não é isso que a gente precisa, entendeu? Então esse é um ponto que eu acho que seria muito legal, porque dá para transferir isso para a criança. Sem contar que a gente está exigindo da criança, que é ainda imatura, uma postura que nem a gente é capaz de dar, A gente é entendeu? Então, às capaz. vezes, é muita loucura o que a gente espera. A gente tem que baixar um pouco a expectativa. São crianças, estão Quando a aprendendo, gente estão no transfere, desenvolvimento. quando a gente transfere Fala. para o adulto, né? Quando a gente coloca a situação, coloca no adulto a situação, coloca na gente, aí as pessoas começam a dizer, realmente eu não queria que fosse dessa forma comigo. Aí você fala, não, pera, se eu não queria que fosse assim comigo, por que eu estou fazendo dessa forma com o meu filho, que é menor, que tem uma maturidade inferior, vamos dizer assim, que tem uma experiência menor do que a gente, que tem, enfim, que está em pleno desenvolvimento, que está aprendendo. Como é que eu, que sou a fortaleza do meu filho,
que sou a pessoa que ele vai recorrer, que sou a pessoa que ele vai ver como referência, né? Como exemplo. Exato. Como é que eu posso exigir do meu filho algo que às vezes nem eu mesmo tenho com outras pessoas ou nem eu mesmo recebo de outras pessoas. E isso aí como você falou, é muito... A ficha cai, vamos dizer assim. Quando você se coloca no lugar, a ficha cai. Sim, tem muitas pessoas perguntando então o que fazer, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho mais, se colocar no lugar da criança, entender o que ela pode estar, pode estar acontecendo dentro dela, o que a gente pode estar gerando sem querer, sem intenção, porque eu sei que a nossa intenção é sempre positiva. Eu sei que uma mãe que recorre ao castigo, ela está querendo, digamos, consertar o filho dela, entendeu? Corrigir para que ele esteja preparado para o mundo. Também é legal a gente falar da questão da permissividade, que não é disso que a gente está falando, mas primeiro eu queria só passar. Eu tenho alguns pontos aqui que eu coloquei, que eu acho que seria legal a gente pontuar para não ficar, não me perder, assim. Eu acho que um ponto bem interessante, Maíra, é saber assim, o castigo ele dá uma impressão inicial de que está funcionando naquele momento. Porque você para aquele caos naquele momento. Tá uma gritaria, tá um caos, tá fazendo uma coisa errada e você faz. Parou, tá de castigo, senta ali, pronto. Naquele momento, para você, para a mãe, aquilo ali resolveu. Naquele momento, na sua cabeça, na minha cabeça, pelo menos, estou falando aqui como mãe mesmo, na minha cabeça, naquele momento, resolveu. Né? Claro, porque então, parou o caos. Controlou o caos e você acaba achando que houve um ganho imediato naquilo e dá uma impressão de que você está fazendo a coisa certa. Não bati no meu filho, não fiz uma agressão física no meu filho, ele parou de fazer o que estava fazendo. E se ele fizer de novo, eu vou colocar o castigo de novo, de novo, de novo. Porque se você parar para pensar, eu particularmente nunca vi um benefício no sentido do castigo, no sentido da criança entender que aquilo ali não pode ser feito. É muito mais comum que a criança saia do castigo e às vezes até de imediato repita o comportamento. Isso pode acontecer mesmo. Eu não tenho experiência porque aqui eu nunca castiguei. Não, eu já botei castigo, sim. Sim, não, então eu não sei dizer como funciona isso da criança sair e repetir. Mas pelos relatos que eu escuto, sim. E também escuto muita gente batendo o peito dizendo, não, mas o meu filho entende, ele para de fazer. E eu me preocupo com esse filho que para de fazer. Sabe? Porque eu acho que a gente está inibindo a conexão da criança com a própria necessidade. Ou a gente está deixando claro para ela que ela não é relevante, que ela não tem importância, que a necessidade dela não é importante. E aí eu acho que a gente tem que também fazer um exercício de entender que uma coisa é o comportamento e a outra coisa é o que está por trás. Sim. Então, quando a gente, por exemplo, estuda comunicação não violenta, a gente entende que todo comportamento tem uma necessidade por trás. Sabe? A gente se comporta de determinada maneira porque a gente tem uma necessidade que nos move. E quando a gente se comporta mal, a gente tem uma necessidade que não está sendo atendida. E aí, cabe a gente ampliar um pouco o nosso olhar e se colocar mais no lugar de observador, sem julgar tanto a criança. Oi, Samara, tudo bom? Alguém deu um oi. E aí, quando a gente julga menos e a gente se atém mais ao que está sentindo a criança, o que está movendo ela, a gente não fica tão preocupado em simplesmente mudar o comportamento, porque tem que mudar e ela tem que entender. A gente tem que prestar mais atenção em ir na origem do problema, que é o sentimento que está ruim, e tentar curar isso. Esse que é o trabalho que a gente tem que fazer. E na origem. Então, quando a gente fala de como que a gente faz para a criança colaborar, é prevenir que ela se sinta daquele jeito. Não é perfeito, não é isso. Mas, assim, a gente usa a situação do conflito como uma forma de... O que será que tem por trás disso? Sei lá, a criança de repente está sendo agressiva com o irmão. Alguém falou aqui, tá batendo no irmão e eu não consigo fazer com que ele pare de bater no irmão. Gente, ela está insegura. Ela está achando que o amor da mãe não é mais para ela, porque ela está com a atenção dividida. Toda aquela atenção que ela tinha só voltada para ela, de repente aparece para a criança. Mas ela tem que entender que não é assim. Gente, é verdade que não é assim? Vamos ser sinceros. É verdade que ela não perdeu a atenção do irmão, que ela tinha da mãe, que era exclusiva, com a chegada do irmão? Tipo, o ciúmes é uma coisa... Todo sentimento é válido. Entendeu? A gente tem que parar de querer que a criança não sinta alguma coisa. Né? A gente tem que entender que, tipo, se ela está se sentindo mal, eu tenho que ajudar ela a se sentir bem. É isso que vai fazer com que o comportamento dela mude. Aí eu não sei se você tem experiência em relação a isso. Então, eu acho que a maioria das mães sempre tem alguma experiência em relação a isso. Eu tenho em relação a minhas filhas e tenho em relação aos pacientes também.
Quando a gente passa a acolher mais, a escutar mais, a nomear os sentimentos, que eu acho muito importante você ensinar seu filho a entender o que ele está sentindo, porque às vezes nem ele sabe, e eu costumo perguntar muito para Clara, eu costumo conversar muito com ela e dizer, filha, você está sentindo o quê? O que que tem? Ela faz, mãe, eu tô com raiva. E eu acho importantíssimo ela chegar para mim e dizer que tá com raiva. Porque ela, a partir do momento que ela chega para mim e fala, mãe, eu tô com raiva, eu digo, mas por que você está com raiva? E isso aí vai gerar uma conversa, isso aí vai gerar um diálogo. E ao falar, ao se expressar, sem ser julgada, sem receber uma reclamação, sem receber um castigo, ela além de se acalmando, porque ela tá sendo ouvida, tem coisa melhor do que você ser ouvida. E você ser ouvida por alguém que você tem como referência. Não tem nada melhor do que isso. E aí, isso vai fazendo com que a criança, pelo menos com a minha, e que eu observo nos meus pacientes, que eu tenho a oportunidade de conversar sobre isso, vai fazer com que elas vá se acalmando e vá entendendo um pouquinho os próprios sentimentos. Porque se mexer com os sentimentos, com os nossos sentimentos é difícil, imagina para uma criança. Então, eu tenho pacientes que, quando começaram a colocar essa experiência de tirar o castigo, de tirar a punição, elas disseram, doutora Carla, tem vezes que é muito difícil, mas às vezes que eu consegui, não se repetiram, a criança entendeu, meu filho entendeu, meu filho não fez de novo, meu filho quando fez de novo, ele automaticamente, sem eu falar nada, ele percebeu que estava errando e já parou aquilo ali. Então, eu acho muito libertador. Quando você se conecta com seu filho, isso é libertador para ele, mas mais ainda para a gente. Eu penso assim. E eu acho que é um processo de cura, não só para a criança, mas para você. Porque quando você aprende a tolerar, a entender que aquilo é o máximo que a criança está podendo dar. Digamos, uma criança que bate no irmão porque está com ciúmes e está insegura, ela está desesperada. Tipo, ela não sabe como sentar com você e falar, mamãe, agora que nasceu o fulano, né, tipo, o meu irmãozinho, eu tô me sentindo muito segura, porque a gente fica menos tempo junto. A gente já não... Várias vezes você fala pra mim que não pode ficar comigo porque ele tá chorando, porque ele tá no colo, porque não sei o que lá. Você acha que ela vai ter maturidade pra sentar com você e falar dessa forma? Se nem adulto a gente consegue, às vezes, ter essa conversa, né? De inclusive, reconhecer, entender e tal. Não, ela vai falar de um jeito torto, que é o jeito que ela tem, inadequado, de chamar atenção, de falar, eu não sei, eu tô me sentindo invisível aqui. Então, assim, o que detecta, quando a criança está sentindo esses ciúmes ao ponto de agredir, ela tá mostrando para você que o potinho dela de amor tá muito pouco cheio, tá muito vazio. E aí o que você precisa fazer é garantir para ela que ela ainda tem muito amor materno para receber. Então, tipo, dedicar tempo especial, fazer alguma coisa de diferente com ela para ela se sentir importante. De repente, usar algumas coisas, sei lá, algumas estratégias para que ela não fique se sentindo comparada com o bebê o tempo todo. Sei lá, jogar ela um pouco mais para o pai. Usar formas dela se sentir nutrida para que ela possa recuperar essa segurança de que ela ainda é amada. Se você fica só querendo que ela pare de bater na criança, você tem que entender que não pode bater no irmão, você tem que gostar do teu irmão. É uma exigência, assim, sabe? Nesse momento eu tô sentindo, tipo, já tô me sentindo super incomodado com o que tá vindo. E além de tudo, a minha mãe não me entende. Você entende que, na verdade, você tá piorando a situação? A tendência vai ser que ela se sinta pior, porque ela vai se sentir, além de se sentir com ciúmes da criança insegura, ela vai se sentir inadequada. Eu até publiquei aqui na página hoje uma frase de um texto da Ivone Laborda, que eu sou apaixonada por essa autora espanhola, né? Eu basca vi a frase e achei fantástico. E é meio dura, mas eu vou falar aqui. Quanto pior a gente trata uma criança, pior ela vai pensar que ela é. E uma criança, ela não consegue deixar de amar os seus pais. Ela começa a deixar de amar a si mesma. Entendeu? Então, na verdade, tipo, a criança, ela vem com essa necessidade de amor materno, de amor dos pais, de amor, né? Tipo, a gente chega com essa vontade, com essa necessidade de receber amor. E a gente vai tentar o tempo todo garantir isso. Então, se alguém começa a rejeitar a gente porque a gente está fazendo uma coisa de errado e tal, a gente vai entender que a pessoa está deixando de amar a gente porque a gente está fazendo aquilo. E às vezes o que a gente está fazendo é um ato de desespero que está movendo a gente, que a gente está no nosso limite. Assim como quando eu grito com o meu filho, eu estou desesperada para poder tentar controlar aquela situação, eu não estou fazendo porque eu sou uma filha da mãe. Eu estou fazendo porque eu não sei o que fazer a respeito, porque eu não estou conseguindo me controlar. E aí, se eu em cima sou rejeitada pela minha mãe quando eu faço essa besteira, quando eu faço isso,
Cara, eu devo ser muito ruim, sabe? Tipo, não é possível, porque ela parou de me ofertar o amor dela, entendeu? Então, tipo, não acrescentem esse estresse na criança. Tipo, tentem olhar a dor dela. O que é que será que está movendo ela? Qual é a necessidade que não está sendo atendida? O que eu posso fazer para ajudar? Talvez nesse momento vai ser uma batalha perdida, a criança vai continuar esperneando, tatatã. Tudo bem, passou a tormenta. Vamos pensar no que gerou aquilo e tentar observar e cuidar daquilo para que a criança se sinta melhor, sabe? Não é? Não, concordo plenamente. E assim, quando você tenta entender o problema e você tenta solucionar o problema, a chance de você conseguir resolvê-lo é muito maior. Quando você simplesmente quer parar aquilo ali naquele momento, naquela tentativa de educar a todo custo, que eu não posso deixar minha filha ser rebelde, não posso deixar ela fazer isso no meio da rua, não posso deixar ela se tornar uma criança mal educada. E você com aquele medo de deixar a criança chegar numa criança sem limites, que isso é uma grande diferença, né, que a gente vai falar. É muito diferente você não castigar e você não colocar limites na criança. Não é, a gente não está falando para você deixar a criança fazer tudo o que quer e pronto. Mas quando a gente percebe que a criança tem aquele problema e a gente age ali de forma, eu acho, até botando fogo, né? A criança tá ali pegando fogo, tá naquela fúria e você vai, tá de castigo, pare com isso, sente ali, você não vai poder fazer isso. E você explode com a criança, você não tá acolhendo, você não tá olhando para o problema, você não tá resolvendo, você tá deixando de dar o apoio que ela precisa, realmente E tá algo. sendo uma péssima referência para ela, né? Como é que eu lido com o conflito? Perdendo a cabeça? Entendeu? Exatamente. Tipo, quando... E isso também é uma coisa muito interessante da gente observar. Se a gente usa esses recursos, a gente está ensinando elas que na hora do conflito eu vou ter que ser punitiva. E isso é uma crença também. De que se a gente só resolve o comportamento através da punição. Isso é uma crença coletiva que a gente tem que curar coletivamente. Aí eu faço convite, tipo, meu, vamos lá. Tem que injetar muito amor para a gente tirar essa crença da humanidade, entendeu? Vamos quebrar com isso, porque não está funcionando. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que oferecer crianças com crenças mais elevadas. Entendeu? Tipo, Verdade. com ideias de que a gente pode acolher sim e conseguir resolver as coisas a partir do diálogo e tal. Para isso, a Tinha gente tem que algum... levar nossas crenças, né? A gente primeiro tem Exato. que consertar dentro da gente para poder passar para elas, né? A verdade é essa. A gente às vezes tem que vencer muito mais uma barreira nossa para poder construir nelas, porque elas estão ali, elas estão ali recebendo, elas têm menos bagagem. Às vezes a gente tem que corrigir a nossa bagagem, a gente tem que corrigir nossas crenças para poder Sim. passar a bagagem correta, vamos dizer assim. Alguém aqui está perguntando para mim, então para a gente, né? O que que faz quando a criança ainda não fala? Como fazemos para ter essa conversa? Eu acho que assim, a gente também tem que ter uma noção, às vezes, de qual é a fase de desenvolvimento que a criança está vivendo. Isso é muito, muito importante e ajuda muito a ter um olhar que não julga. Porque às vezes, por exemplo, a criança está jogando a comida no chão, né? Aí você fala, não pode jogar, tá, tá, tá. Aí a gente tem que fazer várias coisas. Primeiro, ter paciência pra caramba. Porque, tipo, é a fase de desenvolvimento. Entender que às vezes a criança está na fase do ação e reação, testar, tipo, né, o que vai acontecer quando eu fizer isso, e aí eu jogo no chão, faz barulho, e some, desaparece, e volta, não sei o quê. Então ela tá treinando. Eu E aí, acho que a gente tem que também, é, às vezes, direcionar. Você usou o exemplo aí, parece que você está lendo meus pensamentos. aham, Eu tenho uma filha de 4 e tenho uma filha de 1 ano e 8. E minha filha de 1 ano e 8, ela quer comer sozinha, é uma autonomia que ela sempre gostou. E aí ela senta com um pratinho e ela começa a comer sozinha. E aí quando termina, a maneira dela de dizer terminei, acabou, é pegando a comida, jogando no chão, virando o prato, entendeu? E assim, você não fala, adianta não acredito. brigar com ela, dizer não faça isso, que tá errado. Tá entendendo? Por Ou mais que achar ela que ela é mal educada, né? mostra que ela é mal educada. Então, na minha concepção, não sei nem se estou fazendo certo, mas o que é que eu pensei? Eu fiz, como é que eu vou resolver essa situação? Aí eu pensei, já sei, isso na minha cabeça, né? Já sei, vou comprar um pratinho que tem uma ventosa, que eu possa colocar na mesa, porque aí ela Exato. vai entender que não é para virar aquele pratinho, ela vai tentar, ela não vai conseguir, e eu vou mostrar uma alternativa para ela, chamar para brincar, vi que ela terminou, vou chamar para brincar, vou chamar para tirar dali, vou procurar fazer outra brincadeira, outra coisa. Ela pode até não entender nessa idade, ela também não fala, ela pode até não entender diretamente o que eu tô da mesma forma que eu falo para Clara que tem 4, mas
com outros sinais, com outros gestos, eu posso mostrar para ela como é que é o melhor caminho, vamos dizer assim. E com a flexibilidade de entender que isso talvez não resolva 100% Talvez das não vezes, mas resolva, já auxilia isso. muito. Mas assim, do tipo, é muito mais pensar qual estratégia eu posso ter para adaptar o ambiente para ela de uma forma que eu preserve, tipo, que eu não exija dela, né? Tipo, eu não fique na expectativa de que ela vai aprender a não jogar a comida, a não jogar o prato. Entender que nessa fase o mais normal é que isso aconteça. Então eu uso um pratinho que dificulta a situação, eu coloco a comida direto. Por exemplo, eu fiquei até 1 ano e meio, acho, da Nara sem conseguir usar prato com ela. Eu usava um que era uma bandeja grande, assim, de borracha bem pesada. Não sei se vocês já viram, porque eu fiz o BLW, né? O Baby Led Winning com ela. Então eu colocava sempre na bandeja, porque pratinho ela tirava longe. Eu falava, eu vou ficar pirando aqui de controlar a menina, de não jogar o prato numa fase que é normal fazer isso, e achar que ela é mal educada? Tipo, não dá, entendeu? Na verdade, às vezes a gente coloca uma expectativa muito adultizada, querendo uma maturidade que a criança não pode oferecer nessa fase, e achando que ela está sendo mal educada. E aí a gente tem que fazer um exercício de adaptar mais o ambiente, a situação, para que fique menos chato para ela, que ela não se sinta toda hora, não pode isso, não pode aquilo, sabe? Reaprender as formas como a gente se comunica. Então eu não sei se te ajudou nesse sentido de que a criança ainda não fala, eu não sei qual é o tipo de comportamento de uma criança que ainda não fala que está te incomodando. Porque às vezes é meio isso, assim, sabe? Às vezes é uma coisa que é natural da fase. Aí você vai ter que meio que encontrar um jeito de não fazer com que ela fique tão exposta a essa situação, para que você não pire o cabeção e para que ela não fique constantemente se sentindo frustrada e coibida, sabe? E a gente tem que diminuir um pouquinho também nossas expectativas, eu acredito. Eu falo muito isso para minhas mamães, eu chamo de minhas mamães. Eu falo muito isso para minhas mamães e meus papais, que chegam para mim assim, com expectativa muito alta em relação à criança. Eu digo, gente, é uma criança, é um bebê, ele está aprendendo. Vamos diminuir um pouquinho nossa expectativa, porque quando a gente diminui a nossa expectativa, a gente cobra menos. E a gente exige menos de alguém que naquele momento não vai poder oferecer para a gente o que a gente esperava. Uhum. E eu acho que isso é bem importante também. Alguém está perguntando, o que faz com escândalo na rua, né? Deve ser a situação de birra na rua, no mercado, nesses lugares que deixa a gente constrangida, principalmente porque vem os olhares. E é muito normal a gente ficar se sentindo mais ainda, né? Tipo, pressionado, do tipo, ai meu Deus, vão achar que eu sou uma péssima mãe, porque meu filho tá tendo uma reação, digamos, exagerada, né? Entre aspas, e porque eu não tô colocando limite na criança. Aí eu já coloco, tipo, acho que 2 pontos acho que a gente tem que chamar atenção. Primeiro, que a birra, né, tipo, a tal da birra, ela é um descontrole emocional. A criança não faz aquilo porque ela tá se comportando mal. De novo, nem pra quê? É isso, assim, não é de propósito para chamar atenção de forma, vou me jogar no meio do supermercado para chamar a atenção de todo mundo. A questão não é essa. Ela não tá, tipo, querendo tocar o horror pra poder te apavorar, entendeu? Aí, de novo, é a gente querendo julgar, muito provavelmente porque não souberam acolher as nossas birras na infância. E a gente foi treinado muito cedo a não fazer aquilo ou achar que aquilo era errado. Então, a gente tem muita dificuldade de tolerar isso na criança. É muito, assim, um jogo de... Se não aceitaram isso em mim, vai ser muito difícil eu aceitar isso no meu filho. Tipo, o filho, ele vai meio que provocando, ele vai cutucando as nossas sombras. Aquilo que foi mais inibido é o que a gente mais tem dificuldade de acolher. Então, quando a gente entende que é uma falta de controle, porque a criança realmente teve um desajuste cerebral e ela está passando mal, a gente entende que ela está passando mal e não querendo que a gente passe mal. E aí o nosso movimento deveria ser de tentar fazer ela se sentir melhor. Ou de acolher e entender que vai demorar um tempinho, mas nesse momento ela está tendo esse ataque e eu tenho que respirar fundo e manter a calma, né, para inspirar minha filha e não perder a calma e nem me descontrolar e bater nela ou gritar com ela, porque vai piorar a situação dela, ela vai se sentir pior. Então, tipo, e aí o meu exercício, por exemplo, quando eu tô numa situação de exposição e eu acho que os outros estão me julgando, eu me coloco numa bolha imaginária e penso, eu vou focar na minha relação com a minha filha, em fazer ela se sentir bem, e eu não tô preocupada com a dor de cada um desses adultos. Porque cada adulto, só para terminar, cada adulto que está incomodado e olhando para você com esse olho feio, tem uma criança ferida dentro que não foi acolhida e está achando o ó
você não fazer nada a respeito, porque foi assim que ele foi controlado, quando alguém ralhava com ele. E ele acha que a pessoa só vai estar preparada para o mundo quando ela coibir essa situação dela, mas não é isso que a gente está querendo propor aqui, e sim que a gente entenda que aquilo lá é um descontrole, que a gente precisa, de novo, olhar para a necessidade da criança. Às vezes ela está com fome, ela está cansada, e aí ela está no supermercado com um monte de coisa sendo ofertada para ela e ela tem que se controlar e não querer nada, entendeu? Tipo, ela pediu um negócio lá que está exposto depois de, sei lá, ficar vendo comercial na televisão que fica incutindo na cabeça dela que ela tem que ter aquilo, e aí a mãe fala que não, e aí ela está sendo impossível, sabe? Tipo, é muito injusto com a criança. Fala, o que eu queria falar? Não, o que eu ia falar era mais ou menos o que você estava falando. Eu noto que as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Primeiro que, na minha opinião, é uma situação extremamente comum. Para mim, uma criança se jogar no meio de uma loja, uma criança se jogar no meio do shopping, não é algo que deveria gerar esse sentimento nos outros. Eu acho que o máximo que deveria gerar é o sentimento de estamos juntas, né? Eu já passei por isso. Talvez você tenha mudado um pouco depois de ser mãe, porque é muito normal antes de ser... Não, mudei um pouco não, mudei totalmente, porque antes de ser mãe, assim, nunca que um filho meu vai se jogar no meio do shopping, nunca eu deixava. Se um filho meu fizer um negócio desse, ele vai se ver comigo, não de bater, que eu nunca pensei em bater, mas ele vai para casa na mesma hora, eu tiro ele dali naquele momento. Eu pensava exatamente assim, mas quando a gente tem um filho, e a gente começa a se colocar no lugar dele, e nesse momento, se minha filha fizer uma birra, sinceramente, eu tô nem aí da raiva. Assim, a gente tem hoje em dia eu também, eu tô super tranquila. Mas você tem que simplesmente assim, não, dessas pessoas que estão aqui, quem precisa de mim? Meu filho. Quem importa de verdade? Quem eu amo? Meu filho. Quem eu tenho que resolver o problema, eu tenho que resolver a situação imediata? Meu filho. Então, não importa, querem falar, querem julgar, julguem, eles vão estar lá fazendo isso, e você não, eu faço que nem você falou, exatamente o que você falou. Se coloca numa bolha, vai lá, colhe, pega, converse e assim vai. E até observar, que na verdade acho que é um tema para outra live, mas só para dar uma brechinha, assim, observar se essa é a sua necessidade de atender a expectativa do outro, que está lá te olhando feio, também não está falando de uma insegurança da tua criança ferida, sabe? Tipo, uma necessidade de agradar os demais, de buscar a aprovação dos demais. Tipo, quando a gente começa a trabalhar as nossas feridas internas e percebe que, opa, se eu tô tão preocupada assim com o que o outro está pensando, é porque eu ainda não tô me aceitando, eu ainda não estou confiante das minhas escolhas. Então, busca mais informação, fica mais segura da tua opção. Tipo, eu quero educar com respeito, eu vou ter que respeitar minha criança, eu não posso ralhar com ela no mercado porque ela tá tendo aquilo. Eu tenho que entender que ela tá passando mal e oferecer a mão para ela. Tipo, filha, nossa, você deve estar muito cansada. Claro, porque você passou o dia inteiro na escola, você tá louca para ir para casa, e agora a mamãe decidiu ir pro mercado, e agora tem um monte de chocolate aqui, eu tô falando que essa hora já não pode. A gente podia, acho que como tá acabando o tempo, falar da permissividade, né? Sim, para dar conta desse tema que eu acho que é fundamental. Vocês estão acompanhando, gente? Faz sentido para vocês? Esse assunto aí rapidinho de ser mãe, não ser mãe, de forma bem breve. Eu tenho 2 irmãs, uma é mãe também, e a outra não é mãe ainda. E elas, a que não é mãe, vem aprendendo muito comigo e com a avó, que é a que tem uma filhinha também. Mas, primeiro que o filho muda muito a maneira da gente ver as coisas. Eu acredito que só quem tem o filho sabe, entende um pouco do que a gente está falando, embora quem não tenha, tente. Mas é algo que realmente muda a gente. Essa questão de comportamento, não faria isso. A gente paga a língua muitas vezes quando a gente não tem filho e depois tem. Sim, total. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? As reflexões? Acho que acabou que não estava subindo aqui. Mas eu acho que a gente podia falar... alguém perguntou se a gente vai salvar. Vamos salvar, vai ficar 24 horas no ar, né, no teu perfil. E a gente vai salvar e tentar jogar para o YouTube para fazer essas gambiarras todas para poder garantir que o vídeo fique, porque é um tema que, aliás, nem dá conta. Nem é possível falar em 1 hora, né, que é o tempo da live. Vamos falar sobre o lance de não ser permissivo. Sim, acho que é um ponto... Quer falar? Não, pode falar. Eu acho que, assim, acho que o maior medo, assim, a maior resistência, o comentário mais comum que surge quando eu trago esse tema, por exemplo, para minha página, que tem tantos seguidores e acaba que sempre tumultua quando vem esse tema do não punir, não castigar, não bater. As pessoas falam, é por isso que o mundo tá assim, que as pessoas estão sem limite e tem tanto criminoso na rua.
Gente, ninguém aqui está dizendo que educar com respeito e sem recorrer à punição ou a bater na criança significa deixar a criança fazer o que ela quer, tá? Não tem nada a ver com isso. A grande diferença, acho que o salto é você entender que quando você está colocando o limite para a criança e a criança fica irritada, esperneia, reclama ou faz alguma coisa assim, você não vai punir a criança. Você vai entender que ela tem o direito de estar brava. Ela tem o direito de ficar triste. Você não vai querer corrigir o sentimento dela, que eu acho que a gente fica querendo tipo, que a criança não sinta raiva, que a criança não fique... ela tem que entender que ela não pode fazer aquilo e ponto. Sabe? Ela tem que engolir aquilo. No fundo, tipo, é muito assim, criança não tem querer, tem a ver com as crenças que a gente recebeu, né? Tipo, criança não tem querer se apareça, ela tem que entender que quem manda aqui sou eu. E, tipo, tudo bem você ser autoridade, você querer guiar o teu filho, e você querer que ele entenda tal coisa, tipo, sei lá, que de repente ele não pode comer chocolate naquele horário. Só que, tipo, a criança vai ficar estressada, porque é óbvio que ela quer comer chocolate. Tipo, é óbvio que ela quer ficar mais tempo no parquinho. O parquinho tá divertido. Então, a diferença é que você entende que ela fique nervosa, entende que ela fique brava, e você acolhe aquilo, mas você mantém o limite, gente. Não quer dizer que você vai falar, então a gente vai ficar aqui 13 horas no parquinho, mais 1 hora no parquinho, mesmo eu tendo que ir pra casa fazer o jantar. Não tem problema, sabe? Tipo, hoje o jantar sai mais tarde, ela não precisa tomar banho. Não é isso, assim, deixar de qualquer jeito. É simplesmente você falar, putz, filha, eu tô ligada. Por exemplo, você pode usar recursos do tipo... usar algumas ferramentas da disciplina positiva, de tentar fazer ela se sentir empoderada, entender que ela quer ter poder de escolha e que para ela é importante ter autonomia. E aí você oferece uma forma dela participar daquela escolha. Quantas vezes você quer balançar no balanço antes da gente ir embora? Nossa, para mim isso funciona demais com a Nara. Ela fala que não tá afim de ir embora, aí ela fala... 10 vezes, mamãe. Ou ela fala 5, aí eu já fico com pena, porque ela não sabe contar. Eu falo, tá bom, filha, 10 vezes e a gente vai. Ela, 10 não, 5. Eu falo, não, 10 porque 10 é mais que 5. E 5 me parece muito pouco, me dá até pena. Aí ela fala, tá bom, aí a gente conta junto. Tipo, 1, 2, 3, 10. Meu, ela para. Super feliz, porque, tipo, ela decidiu que depois de 10 vezes ela vai embora pra casa. Você combinou, né? Entendeu? Você combinou e seguiu aquilo que você combinou com ela. Tipo, a gente vai usando algumas coisas para poder, tipo, contemplar também a forma como a criança quer se colocar. E não simplesmente achar que tá na hora de ir embora, vamos embora, e ela tem que aceitar e deixa espernear, e aí, como assim? Vai ter que aprender a próxima vez? Então não trago mais no parquinho. Já vai ameaçando, entendeu? Tem formas de você chegar no mesmo resultado. Ou se for o limite, a criança chora, não, você fala assim, putz, claro, o parquinho tava muito legal, né, meu amor? Tava muito gostoso ficar aqui. Eu também ia gostar muito de ficar no parquinho várias horas. Se pudesse, eu ficava no parquinho com você muito tempo. E você vai validando, você vai demonstrando compreensão. Mas você vai até o carro com ela, entendeu? Você põe lá na cadeirinha do carro, ou até o ônibus, o ponto de ônibus, onde seja, e você leva ela para casa, você mantém o limite. Simplesmente você não vai punir ela por estar brava. Você vai aceitar, às vezes vai ter que aceitar um tempinho de escutar um pouquinho. Escutar. Mas, sim, tipo, meu, óbvio que ela tá brava. Quem é que quer parar com a brincadeira, entendeu? É verdade. Você quer acrescentar alguma coisa, tipo, de complementar? Sim, aqui funciona muito essa questão que você falou de negociar, no sentido de dizer como é que a gente vai fazer? Vamos escolher quantas vezes, antes de dormir mesmo, às vezes ela não quer dormir, e já chegou aquela horinha, já tá naquele limite. Eu digo, vamos, filha, vamos dormir. Mamãe conta história pra você. Ela faz, mamãe, 5 histórias. Eu digo, não, filha, 5 histórias é muito. Vamos combinar um número menor? 2 histórias. E aí eu conto 2 histórias. Quando termina, ela faz, mamãe, conta mais 3 histórias. Eu digo, não, filha, a gente combinou, são 2 histórias, já tá na hora. Mamãe vai ficar aqui com você até você dormir. E isso tem funcionado muito bem aqui em casa. Não funciona. E é importante dizer assim, que o fato de funcionar bem não significa que todo dia vai funcionar. Exatamente. E todas as vezes que você fizer vai funcionar. Significa que na maioria das vezes vai dar certo. Significa que você vai conseguir ter esse controle na grande parte das vezes que você tentar. E quando tá difícil essa compreensão do lado da criança, a gente percebe que também é um detector, assim, de que a conexão não tá legal. Muitas vezes esse mau comportamento, essa resistência da criança de ficar lá colaborando, ela tá denunciando, tipo, eu tô me sentindo distante de você, mamãe, eu tô me sentindo desconectada. Será que, tipo, eu tô me sentindo
sabe, do tipo, às vezes tá faltando tempo especial, às vezes o tempo que você tá passando com a criança não é de qualidade. Você tá lá com a criança, mas você tá no celular o tempo inteiro. Isso. Ela percebe que você não tá presente, entendeu? Então aí chega na hora do banho, ela não quer tomar banho. E aí vira aquele momento, assim, de Aquele estresse, caos. que de certa forma a criança recupera uma atenção que ela não estava tendo antes. Então observa, se isso está muito recorrente, se a criança não está querendo tomar banho nenhum dia, não está colaborando para escovar dente, pentear cabelo, sei lá, será que eu estou realmente presente? Será que ela está se sentindo, sabe? Às vezes ela está passando por uma fase de adaptação escolar, ou chegou o irmãozinho, ela está passando por vários estresses durante o dia, e aí chega no final do dia, ela dá uma explodida com alguma coisa. Pode estar denotando que, tipo, não tô legal, entendeu? Aí é de novo tentar olhar a origem. Alguém está perguntando do cantinho do pensamento. Vai pro cantinho pensar, será que a gente consegue controlar o que a criança está pensando? O que será que ela pensa quando ela vai pro cantinho do pensamento? Alguém tem lembrança do cantinho do pensamento? O que Não, vocês pensavam quando vocês iam pro castigo e a mamãe falava assim, a mãe de vocês falava assim, a nossa mãe falava, né? Vai pensar no que você fez, para ver se para a próxima vez você não fazer de novo. acho que a pessoa pensa em tudo, menos no que fez, né? Ó, até a gente fez na disciplina positiva a gente descreve algumas coisas que podem surgir, né? Às vezes a criança pode ficar com ressentimento de injustiça. Alguém deve estar falando aqui, devem estar respondendo, né? Vingança, né? Sentimento de vingança, da próxima vez ele vai ver só, né? Aí, ó. Rebeldia, né? Rebeldia, né? Vamos ver aqui que alguém colocou mais aqui. A pessoa pode ficar com um sentimento da próxima vez eu não vou ser pego, eu vou tentar fazer melhor, de um jeito que não me peguem, que não descubram, né? E o que eu acho pior de todos é você pensar assim, eu sou ruim, eu não presto, eu não sou um filho. Exato. Eu acho esse sentimento muito ruim, porque como você falou naquela frase que você citou, eu não vou deixar de amar meu pai, eu não vou deixar de amar minha mãe. Né? É mais fácil deixar de Eu vou me sempre amar do que de amar. buscar, exatamente. Eu vou continuar buscando essa aprovação dos meus pais, mas eu vou me sentir uma pessoa péssima cada vez que isso acontecer. Eu acho que tipo, só por isso, assim, tipo, meu, faça um esforço, entendeu? Repense, reveja. Eu não vou dizer que é fácil a gente desconstruir, se a gente tem isso muito, sabe? Porque eu acho que tem uma necessidade de controle muito grande. A gente fica muito movido por uma necessidade de querer que nossos filhos estejam preparados e que sejam boas pessoas. E uma ideia de que se eu controlar o comportamento dele, eu preciso controlar o comportamento dele para que ele realmente seja essa pessoa que eu quero que ele seja para o mundo mais preparada e melhor, né? Só que às vezes a gente não percebe que a nossa forma de tentar impor esse controle está gerando um sentimento muito negativo dentro dele, que pode seguir ele por muito tempo durante a vida, se não for a vida toda. E aí eu faço essa reflexão, quantos de nós não temos autoestima abalada? A sensação de que eu não posso falhar, de se sentir mal consigo mesmo, retomando um pouco o que eu falei, só porque a gente está com pouco tempo, né? Mas eu espero que tenha ficado meio claro, assim, não sei se é muito assunto para pouco tempo, de uma hora não dar conta, É verdade. mas eu não sei se ficou alguma dúvida. Se vocês quiserem, vocês podem escrever para mim também na página. Tem vários posts que eu estou colocando esses dias sobre esses temas e vocês podem colocar lá no comentário. Eu não dou conta de responder tudo, mas eu tento. Às vezes as perguntas de vocês me inspiram a escrever outros posts, porque escrever individualmente fica muito impossível. Podem né? mandar para mim também. O que eu souber responder, eu responderei. O que eu não souber, vou pedir auxílio à Maíra. E aí a gente vai respondendo também o máximo que a gente puder. Vamos falar mais sobre isso. Né, Maíra? Quem sabe marcar uma outra oportunidade para falar um pouquinho mais. Adorei a live. Aqui alguém perguntando, a criança não tem que saber lidar com esse sentimento de frustração? Sim, justamente, tem que aprender a lidar com esse sentimento de frustração. E acho que esse é o ponto. Mas quando a gente fica... e é justamente isso, quando a gente valida o sentimento da criança e fala, eu sei que você queria ficar aqui mais tempo, sei lá, tô pegando o exemplo do parquinho, que é uma coisa simples, vai. Sei que você queria ficar aqui mais tempo. E a gente vai aceitando. Isso é uma forma dela entender que não é um drama. Entendeu? Tipo, faz parte da vida. Ter que interromper coisas gostosas, por exemplo, entendeu? A diferença é que eu não vou fazer ela aprender a lidar com a frustração tipo, isolando ela, entendeu? Do meu convívio. Agora você vai ter que entender que o parquinho a gente não pode ficar até o final, que é assim mesmo, que você não pode me atrapalhar porque eu tenho que cozinhar. Tipo, você tem as suas necessidades que são manter a rotina. E a necessidade da criança é manter o jogo, continuar brincando,
Que é tipo, ela é que a criança, tipo, ficar bem, é se sentir contente. Ela não tá nem aí pra tua necessidade, ela não tem a maturidade pra se colocar no teu lugar nesse momento, entendeu? Ela é muito Verdade. pequenininha. Então, tipo, como que eu faço ela entender que ela tem que aceitar isso? É simplesmente, primeiro, você levando numa boa a situação, você não entrando em desespero e ficando pé da vida com ela. E você, tipo, sabe, acompanhando ela. Tô ligada. Claro, porque o Paquinho é incrível. E aí você, cara, sabe uma coisa que eu faço muito? Eu fico na validação, falando do que ela quer, do que ela gostaria de ter, sem ficar pirando que ela tem que entender que ela não pode ter aquilo, eu só falando, vou falando isso. E uma hora ela solta. Uma hora ela fala, mamãe, vamos fazer tal coisa. Sabe? Aí eu pergunto, você tá melhor, filha? Você tá se sentindo melhor? Ai, que bom. Sabe? Não tem por que eu ficar punindo ela, ou brigando com ela porque ela tá nervosa. Não tem sentido, gente. Depois que a gente começa a fazer do outro jeito, a gente percebe que não tem sentido nenhum, eu juro pra vocês. Não vou dizer que é fácil, mas é muito mais lindo e maravilhoso. E é isso que a doutora falou, né? A doutora Carla falou. A gente ganha uma conexão com os filhos que não É, tem preço. É não uma tem, diferença gritante, não é? não tem preço. E você saber que seu filho, no momento que ele tiver com raiva, que ele tiver triste, que ele tiver revoltado, que ele tiver com alguma frustração, ele vai lhe procurar, para mim, saber que você vai ser a referência dele e que ele vai lhe procurar, procurar sem medo, vai lhe procurar de coração aberto, vai lhe procurar sem medo de ser julgado, de ser colocado num cantinho do pensamento, de ser colocado de castigo. Que, eu acho que o que os pais mais esperam na vida é que seus filhos tenham liberdade de lhe procurar. Eu acho que Se você está procura, sempre ali. sim, se aproximar, né? Falar, a sensação de quantos de nós tem dificuldade de falar com os próprios pais, assim, sabe? Faz alguma coisa e fala assim, não vou nem falar pra minha mãe, que ela vai me dar uma bronca e eu vou me sentir pior, saca? E eu não É quero me verdade. sentir pior, então eu vou esconder dela. Tipo, quantos de nós realmente tem facilidade de se abrir pro pai e pra mãe? E quando não tem, observa como que você foi criado. Tipo, que teus pais faziam, entendeu? Então é esse o convite. Não tem como resolver, responder todas as dúvidas. Tem muita gente perguntando, tá muito legal a É muito. participação. Tá Estão mesmo. perguntando aqui qual que é o meu IG. Meu IG é o Canto Maternar, tá? @Canto Maternar. É, gente, é o melhor IG da vida. Não, sério. E muita gente aqui Maravilhoso. falando Muita coisa de disciplina positiva, de criação com apego, de falando mais sobre essa questão do castigo. Tem muita coisa legal lá, muita sugestão, livro, curso, tem tudo lá. Muito bom mesmo. é isso, gente. Acho que o intuito da conversa era um pouco esse. A gente tá com 2 minutos, eu tô em medo porque o Instagram ele Vai, corta, vai, né? vai cortar. Ele vai Muito cortar. obrigada, viu, Maíra, por estar aqui Queria com a agradecer gente, também, por doutora. agregar tanto. Ai, obrigada a você pelo convite, adorei. E espero que Adorei. vocês tenham gostado também. Qualquer Obrigada coisa. a todos que participaram aqui, né? Todo mundo muito ativo, mandando pergunta. Podem mandar pra gente, podem mandar pra mim também no direct, ou deixar no comentário lá do post, que o máximo que eu conseguir eu respondo. Desculpa se eu estava muito acelerada, acho que eu estou tentando Não, foi juntar o ótimo. máximo de informação. Não sei se eu te atropelei, desculpa se eu não consegui deixar as pessoas não conseguir responder tudo também. Mas estou achando incrível aqui. Vamos baixar e pode deixar que a gente vai deixar a live disponível para Vamos, vocês, tá bom? vamos sim. Maravilhoso. Obrigada, Maíra. Um abraço. Obrigada, queridas. Um bom dia para vocês. Bom dia. Tchau, Tchau. tchau. Salva aí, hein? Tá certo.